Isabela Camargo tem novidade quente pra gente, acabaram de me avisar, ela que está em Curitiba, ela está só se posicionando. Isabela Camargo já me escuta? Acabaram de me avisar que Isabela tem notícia. Boa tarde para você, Isabela, o que você traz pra gente de novidade? Maria, boa tarde para você também, a todos que acompanham o Estúdio I. O juiz Sérgio Moro levantou parte do sigilo da delação do ex-ministro Antônio Palocci. Ele anexou o primeiro termo, anexo do ex-ministro, o termo número 1, naquele processo que investiga supostos repasses que o ex-presidente Lula teria recebido do Grupo Odebrecht. É aquela ação que envolve um terreno em São Paulo e também um apartamento vizinho ao imóvel do ex-presidente Lula. É uma ação que está na reta final, portanto, o juiz decidiu levantar o sigilo para que todos possam fazer as alegações com base já nesta delação que foi firmada pelo ex-ministro Antônio Palocci ainda no início do ano. Vale relembrar ainda que é uma delação que foi firmada com a Polícia Federal e não com o Ministério Público Federal e que foi chancelada por Porto Alegre, ou seja, pela segunda instância pelo Tribunal Regional Federal, porque o ex-ministro Antônio Palocci, preso desde 2016, já tem uma condenação aqui na primeira instância. É um processo que já está lá para o julgamento dos desembargadores. Nós temos dois destaques deste termo, que tem aproximadamente 12 páginas, para mostrar agora. É um termo em que ele fala a respeito, segundo o ex-ministro Antônio Palocci, de como os cargos nas diretorias da Petrobras eram distribuídos. Nessa primeira página, ele diz assim: indagou ao colaborador se aquilo era verdade, tendo respondido efetivamente. Que então, as palavras são meio truncadas nos documentos, mas eu vou tentar explicando. Que então indagou ao colaborador quem era o colaborador Palocci, quem era a pessoa responsável pela nomeação dos diretores, e que o colaborador afirmou que era o próprio Luiz Inácio Lula da Silva o responsável pelas nomeações, que também relembrou a Luiz Inácio Lula da Silva que ambos os diretores estavam agindo de acordo com os parâmetros que já tinham sido definidos pelo próprio Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Progressista. Esse é um dos trechos da delação. Nós temos mais um aqui na sequência. Segundo o relato do ex-ministro Antônio Palocci, Lula indagou a ele se aquilo era verdade, tendo respondido afirmativamente, que então indagou de novo ao ex-ministro Antônio Palocci quem era a pessoa responsável pela nomeação dos diretores e que o colaborador afirmou que era o próprio Luiz Inácio Lula da Silva o responsável pelas nomeações, que também relembrou a Luiz Inácio Lula da Silva que ambos os diretores estavam agindo de acordo com os parâmetros. Eu estou acabando repetindo um trecho aqui, eu peço desculpa para vocês, mas a continuação vem na sequência. Tem sido definidos pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Progressista. Agora sim, que acredita que Lula agiu daquela forma porque as práticas ilícitas dos diretores da estatal tinham chegado aos seus ouvidos e ele queria saber qual era a dimensão dos crimes, bem como sua extensão. E também se o colaborador aceitaria a sua versão de que não sabia das práticas ilícitas que eram cometidas em ambas as diretorias. Uma espécie de teste de versão, de defesa com o interlocutor, no caso do colaborador, ele mesmo, o ex-ministro Antônio Palocci, que essa prática empregada por Lula era muito comum, que era comum Lula, em ambientes restritos, reclamar e até esbravejar sobre assuntos ilícitos que chegavam a ele, que tinham ocorrido por sua decisão. São trechos desse termo de delação do ex-ministro Antônio Palocci, portanto, que o juiz Sérgio Moro retirou o sigilo nesta ação. O ex-ministro Antônio Palocci, que está preso em Curitiba desde 2016, assim como o ex-presidente Lula, que também está preso na Polícia Federal desde o mês de abril. Nessa ação, eles respondem pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Maria, são as primeiras informações. Nós tivemos acesso a este documento agora, vamos ler com mais calma e trazer mais detalhes para quem está acompanhando a nossa programação. Maria.